O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, não coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo? Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos na nossa 7ª noite do nosso trezenário em honra a Santo Antônio. O número 7 na Sagrada Escritura indica perfeição, porque no 7º dia tudo foi concluído. E por incrível que pareça, no 7º dia da nossa trezena, cai logo a solenidade do Sacratíssimo Coração. Veja se não é providência de Deus que tudo vai se encaixando para fazermos bem uma caminhada junto a este Sagrado Coração, ao qual Santo Antônio não via outra coisa a não ser viver dentro na sua intimidade. E hoje, no nosso Evangelho, nós trazemos a figura da ovelha perdida, daquele pastor que não mede esforço e ao trazê-la se alegra. Porque pense uma coisa, nós temos 100 ovelhas, perdeu uma. Talvez ele até fique pensando, não, a número 100 deve ser aquela doente lá, que já ia mesmo morrer, então deixa para lá. Não, a número 100 talvez é aquela mais fraquinha, que não vale nem a pena engordar, deixa para lá. Mas veja, o bom pastor vai atrás e conduz a todas. Por quê? Porque o bom pastor é o bom pastor para todos, inclusive para aquela que se perdeu no caminho, para aquela que anda mais devagar com as outras, para aquela que se perde, se enfraquece ou muitas vezes está adoecida. E muitas vezes nós nos encontramos na figura desse bom pastor. Como eu falei, nesse ano, já no domingo do Bom Pastor, todos nós somos chamados a sermos bons pastores e boas pastoras. Porque muitas vezes a gente coloca esse encargo somente nas costas do sacerdote. Claro, faz parte do nosso ministério nos espelhar no bom Jesus, o bom pastor. Ele é a nossa figura, ele é o nosso exemplo de pastoreio, é nele que nós nos apegamos. Mas todo o batizado é chamado a ser reflexo do bom pastor. Todo batizado tem por obrigação se sentir pastor dos outros. Não numa atitude de soberania, de poder, de tirania. Mas veja como Jesus se colocou como pastor. Aquele que se abaixa e lava os pés daqueles que estavam ao seu redor. Por quê? Porque é assim que o pastor se coloca. Ele se joga aos pés das suas ovelhas, em sentido de serviço. Porque aquele que está à frente de um serviço não está por poder, mas está por amor. E este amor te indica um caminho de pastoreio. E hoje, nessa solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, é de nos recordar que do coração de Jesus
jorrou somente sangue, porque nos purifica, água porque nos lava. O sangue purifica a alma e a água purifica o corpo. Sangue e água, sinal da misericórdia do Pai, feito homem Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós que olhamos para esse sacratíssimo coração e não aprendemos com ele a jorrar do nosso coração a misericórdia que o mundo precisa, não adiantou de nada nós dizermos que somos servos do coração de Jesus. E isso aqui não estou falando somente para o apostolado e para o MEG, não. Estou falando isso para todo cristão. Porque o cristão quer dizer o quê? Outro Cristo. Se eu digo que eu sou cristão, é porque eu digo que eu quero ser neste mundo um outro Cristo. Se o meu coração não está aberto para acolher as misérias do outro, como Deus acolhe as minhas misérias, e a partir disso me refaz, me transforma em uma nova criatura e me faz muito mais parecido com Ele, imagem e semelhança, recupera a minha imagem de ser filho de Deus. Se eu não faço isso com os irmãos que estão ao meu redor, eu falhei severamente como um cristão. Se eu me coloco como um cristão que tiraniza, que menospreza o outro, que vê as tantas ovelhas perdidas pelo mundo, e eu julgo, eu critico, eu não vou em busca, igual o bom pastor fez, para que eu vou abrir minha boca para dizer que sou cristão? Se eu não cumpro o mínimo, que é em busca daquele que, assim como eu, se encontra perdido nesse mundo e merece encontrar o verdadeiro caminho que só leva justamente para o sagrado coração de Jesus. Se nós, enquanto cristãos, não formos dispensadores da misericórdia de Deus neste mundo, estamos falhando severamente com o nosso batismo. E pior para aqueles que se crismaram, porque no batismo nossos pais e padrinhos falaram que nós iríamos viver como cristãos. Na crisma, nós dizemos com a nossa própria boca: eu quero viver como um cristão. Então o compromisso é pior, porque agora foi eu que falei, não foi ninguém que falou por mim, foi eu que falei. Não é mais alguém que promete por mim, eu prometi diante de Jesus. E hoje, só recordando a imagem do bom pastor, ele não queria saber que ovelha era essa que se perdeu, porque entre 100, quem que vai recordar qual é aquela que se perdeu? Quem que vai lembrar? Mas ele, sem saber e sem querer saber, ele foi atrás. E quando volta, mesmo tendo 99 ovelhas com ele, ele fez festa com aquela que ele conseguiu encontrar. Se muitas vezes encontrarmos tantos homens e mulheres que se encaixam nesse perfil de ovelha perdida nesse mundo, se nós encontrarmos esses homens e essas mulheres precisando reencontrar o caminho com um bom pastor, se a gente não estender a mão para ajudar, mas estender o dedo para julgar, isso mostra que eu estou mais perdido do que aquela ovelha que ainda não encontrou o caminho ou que se afastou do caminho. Se nós não formos em busca delas, quer dizer que nem nós conhecemos o caminho. Aí seria um cego guiando o outro cego. Seria um falso pastor. Porque muitas vezes nos colocamos diante da igreja com um rosto muito piedoso, com gestos muito piedosos, mas quando essa piedade me invoca, eu ir atrás daquela pessoa que me dá dor de cabeça, que talvez eu não goste do jeito que ela viva, que eu tenho a obrigação de ir lá recuperar ela. Se essa piedade não me leva até essas pessoas, de nada vale eu dizer que sou servo de nosso Senhor. Veja, Nossa Senhora, a serva do Senhor, ela correu, mesmo sendo mãe do Senhor, ela correu apressadamente ao encontro de sua prima Isabel. Não para esfregar na cara dela de que ela era mãe do Salvador e ela era só mais uma mãe. Não, ela foi lá e foi servir a sua prima. Se Maria foi servir a sua prima, se Jesus foi ao encontro de tantas pessoas que a sua sociedade julgava como perdidas, fez
o porquê eu não faço. Que cristão sou eu? Que pessoa de fé sou eu? Que pessoa de piedade sou eu, se eu não vou ao encontro? Eu prefiro julgar a vida da pessoa, ao invés de ajudar ela a sair daquela vida que eu julgo como errada. Porque se eu me coloco numa posição de santo, porque não falta uma missa, não falta um terço, não falta isso ou aquilo, se eu me coloco na posição de santo, imperfeito, intacto, incorrupto, já em vida, porque eu não vou encontrar aqueles que eu julgo ser uma ovelha perdida? Porque lembre, antes de sermos quem somos hoje na igreja, nós fomos também a ovelha de número 100 que está perdida nesse mundo, e nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, estendeu a sua mão e veio ao nosso encontro e nos resgatou. E se nós não fazemos isso com o outro, nós vamos nos tornar justamente aquele homem que foi perdoado uma grande dívida, mas foi cobrar com severidade uma merrequinha que o seu companheiro devia. Se nós vivemos e conhecemos a misericórdia de Deus, feito homem, Jesus Cristo nosso Senhor, nós sabemos que esse conhecimento, que essa vivência íntima, não cabe somente no meu coração, explode em ações de misericórdia com aqueles que precisam retornar à casa do Pai como filhos pródigos, que precisam muitas vezes encontrar o caminho como essa ovelha que estava perdida. E se nós não fizermos isso, falhamos severamente. E aí, quando chegar no céu, quando nosso Senhor for mostrar as nossas ações, nós vamos levar tantos feitos, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí nosso Senhor, mas foram tudo atos vazios, porque você fez para negociar comigo, que quanto mais caridade, mais tijolinho no céu. Então, se assim nós agimos, igual negociar com a agiota, Senhor, vou fazer isso para quando eu pedir uma graça, o Senhor lembrar de mim. Se eu fizer isso, é porque eu não conheci realmente o Sacratíssimo Coração de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, nós somos convocados, como filhos de Deus, a sermos setas, luzeiros, indicações do caminho que as ovelhas que se encontram nesse mundo devem caminhar. Mas não é gritando não é pegando o evangelho e enfiando de goela abaixo não, porque não foi isso que nosso Senhor nos ensinou. É justamente pelo viés do amor, para não nos tornarmos fariseus, que segue o caminho pela letra e não pelo amor que Deus tem por nós, que me indica que pela lei eu devo caminhar e por ali eu devo trilhar bem. E agora uma mensagem para os meus irmãos e irmãs do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem. Se já é ruim quando um cristão não exerce o seu caminho de ser um sinal do bom pastor e do coração misericordioso de Deus, imagina para nós, que um dia fomos ao encontro dos nossos coordenadores, ou como chamavam antigamente, nossos presidentes, e pedimos para ser um membro das fileiras do apostolado. Imagina, a gente que pediu para ser parte do apostolado da oração, do movimento eucarístico jovem. Imagine para a gente o quanto não é mais exigente ainda, porque nós, além do batismo, além da crisma, quisemos radicalizar mais ainda, dizendo, eu quero ser um associado, um zelador do Sacratíssimo Coração. Eu quero ser um irmão que leva o amor eucarístico, o jeito jovem de ser de Cristo. E se a gente falhar com isso, a nossa fitinha não vai adiantar de nada lá no céu. Se essa fita não nos leva à missão, não nos leva ao encontro daqueles que, como nós, precisa viver a misericórdia de Deus, a fita não vai adiantar de mais nada quando chegarmos no céu. Nós temos por obrigação de sermos sinais do amor misericordioso de Deus, que um dia, ao recebermos nossa fita, ainda mais com títulos de zeladores que somos, aí nós devemos ser também zeladores de tantos irmãos e irmãs que precisam, assim como nós, mergulhar no amor misericórdia de Deus, feito homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aos jovens do Movimento Eucarístico Jovem, eu peço a vocês, sejam sinais da Eucaristia, onde quer que estejam.
sejam em casa, sejam na escola, onde quer que estejam, sejam sinais eucarísticos. Como assim, Frei? Sejam sinais de comunhão, sejam sinais de amor, de justiça, sejam sinais de pequenos e pequenas, bons e boas pastoras. Porque se assim não formos, não adiantou de nada a nossa consagração ao Sacratíssimo Coração de Jesus, quando nos tornamos zeladores e zeladoras. E agora já vou pregar para mim mesmo. Se eu, depois de 12 anos como zelador do apostolado, se eu hoje como sacerdote não me tornar pastor de todos, eu começar a selecionar a quem eu quero pastorear, de nada adiantou minha ordenação, de nada adiantou meu batismo, de nada adiantou minha crisma, nem muito menos a minha consagração ao Sacratíssimo Coração. Porque Jesus veio para todos, e eu vim também, assim como Ele, para todos. Se o todos não quer, aí já não é mais comigo, como eu sempre falo, aí é com todos, assim também comigo. Minha missão é levar a todos para o céu. Se assim eu falhar, de nada vai adiantar nenhuma das minhas consagrações. E hoje, no dia do Sacratíssimo Coração, eu peço a vocês, se vocês já rezam, rezem mais pelos sacerdotes. Não só pelos sacerdotes instituídos como eu, Frei Antônio, Frei Miguel, Frei Chico, Frei Pedro Júnior, Frei Marcelo e tantos outros que vocês conhecem, tanto pessoalmente como pela televisão, pelas sociais, mas também reze por todos aqueles que pelo batismo receberam o sacerdócio comum dos cristãos, para que realmente sejamos sacerdotes de todos e para todos, para que assim um dia no céu, olhando para Nosso Senhor, cumprindo bem a nossa missão, nós podemos dizer com alegria: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima.